Olá, então vamos começar nosso vídeo de aula de hoje, que basicamente então falaremos sobre alguns operadores aritméticos e lógicos, falaremos sobre variáveis e a função scanf, ok? Então o objetivo do dia seriam os operadores aritméticos, operadores de endereço, operadores relacionais, operadores de incremento e decremento, tá? Operadores lógicos, declarações de variáveis e função scanf, ok? Então vamos falar um pouco de operadores aritméticos. Então, basicamente os operadores aritméticos na linguagem C é o que nós aprendemos lá na matemática básica, né, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. E tem o resto, né, que quando a gente faz uma divisão e não é uma como a gente aprendeu fazendo divisão lá com a chave, enfim, se resta alguma coisa da minha divisão, tá? Esse símbolo ali de porcentagem, então na linguagem C vai me mostrar o resto da divisão, não vai me mostrar o resultado da divisão, ok? Então vamos executar já um primeiro programa, né, para a gente ter uma ideia aí dessas funções. Vamos então abrir o dev C++, certo? E abrir um new, né, new source, é um novo código fonte. E aí na tela de edição a gente pode escrever essa linha de programação aí, né, que a gente está vendo nesse slide sobre operadores aritméticos. Então a gente já fez, né, na aula passada já falamos um pouco do include, enfim, do main, abre chaves e fecha chaves, né? Então o nosso bloco de programa vai estar ali dentro, tá? A primeira linha de programa ali dentro do bloco é int x, né? É uma declaração de variável x, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre variáveis, ok? Então só copie e cole essa linha, tá? Depois a gente entende melhor. Então a próxima linha é o printf, a função que a gente já estudou, tá? E dentro do argumento da função printf, então a gente começa a ver alguns operadores aritméticos. A primeira ali vai ser a adição. Então, o resultado de 5 mais 5 é %d barra n, fecha as aspas, vírgula, x igual a 5 mais 5, tá? A gente viu na aula passada sobre o printf, sobre só imprimir na tela, tá? Aqui tem algumas coisinhas mais nessa linha, que seria o %d, que a gente vai ver um pouco para frente, tá? Que no caso, ele vai ser substituído pelo valor daquela conta x igual a 5 mais 5, tá? Que vai ser uma variável, né? Que a gente determinou que ela era uma variável x, ela vai ser substituída nessa linha do printf, ok? Não vamos se preocupar com isso aí um pouco. Não vamos nos preocupar muito com isso agora, tá? Então adiante, printf, o resultado de 5 menos 5 é %d x igual a 5 menos 5. E aí por diante, né? Façam essas linhas de programação usando todos os operadores aritméticos, tá? E vão lá no dev C++, aperte F9 para compilar, debugar e rodar o nosso programa, tá? Então se vocês fizerem tudo certo, vocês vão ter essa telinha ali, né, com o resultado do nosso programa. Então ali estaria, né, as 7 linhas, certo? Mostrando ali o resultado de uma adição de 5 mais 5, que é 10, de uma subtração de 5 menos 5, que é 0, de uma multiplicação de 5 por 5, que é 25, e a divisão de 5 por 5, que é 1. E aí a gente viu ali o exemplo do resto. Por exemplo, se eu dividir 5 por 5, dá 1 e sobra 0, né? Dividindo 5 por 4 dá 1, sobra alguma coisa, né? Então seria o resto. Eu divido 5 por 3 dá 1 e resta 2, tá? Então isso aí é o significado das funções aritméticas, dos operadores aritméticos do C, ok? Vou falar um pouco agora de operadores de endereço, né? O programa C, ele utiliza a memória do computador para armazenar dados, ok? Então, vamos fazer uma analogia bem simples lá. Você compra um pendrive lá de 4 GB, certo? Você pode armazenar tanto de informação ali dentro daquele pendrive, com o máximo de 4 GB. Se você quiser salvar um filme de 50 GB, não será espaço de memória suficiente, tá? Beleza, isso é o tamanho da memória, tá? Mas cada espaço de memória, cada localzinho onde eu posso gravar algum dado dentro daquele pendrive ou dentro da memória de um computador, existe um endereço, tá? Eu quero salvar esse arquivo no endereço tal dentro do pendrive,
tá? Se você salvou essa informação, agora aquela informação está ocupando aquele endereço de memória. Se você quiser salvar outra informação, tá, no mesmo pendrive, se tiver espaço livre, você utiliza outro endereço de memória. Mas se ele estiver totalmente lotado, né, e se você quiser realmente salvar outro arquivo, você vai ter que desocupar uma informação de um endereço de memória com essa nova informação, tá? É um limite, existe um limite físico da memória. Então esse slide aí tenta fazer uma analogia, por exemplo, a uma rua com 8 casas, tá? Sendo que cada casa mora uma pessoa, tá? E cada casa tem um endereço, tá? Vamos pensar assim. Então o endereço da casa é o endereço da memória, onde que eu posso salvar algum dado, tá? Então nesse caso aí o endereço de memória das casas vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então eu poderia salvar qualquer coisa nesses endereços de memória, tá? Mas nesse caso aí vamos supor que essa rua aí fosse meu pendrive, tá? No endereço 1, tá, salva a informação Pedro, tá? No endereço 3, tá, salva a informação Tomé. No endereço de memória 6, tá, salvo a informação Tiago, entendeu? Por exemplo, se um dia o Simão da casa 7 se mudar e vir o Judas, sei lá, e substituí-lo, a casa vai continuar com o número 7, o endereço é o número 7. Só a informação, né, quem está morando naquele local vai ser mudado. Em vez de ser Simão, vai ser Judas, ok? Então aí nesse slide ele fala, então a casa amarela, né, tem a informação Tomé, né? Agora se eu utilizar esse operador de endereço, que é esse comercial, tá, na frente da casa amarela, né, se eu programar e escrever essa linha de programação no C, ele não vai mostrar o que tem lá dentro, ele vai me dizer o número daquela casa, né? Por exemplo, casa amarela, a informação é Tomé, mas E comercial, casa amarela, ele vai me dar o número da casa, 3. Então vamos para um exemplo prático, vamos para o C. Façam essa linha de programação, tá? Esse bloco de programação, digitem lá no dev C, no C++, no editor de texto, de programação, escrevam todas essas linhas, aí main, abre chaves, int, de novo, é uma declaração de variável, tá? A gente vai ver daqui a pouco. As variáveis então são Pedro, André e Tomé, tá? E ali eu declarei o valor dessas variáveis. Pedro está na 1, André vale 2 e Tomé vale 3. Tá? E aí a gente vê a nossa função printf. A casa de Pedro é %d /n, que é uma nova linha, vírgula Pedro, tá? E logo abaixo o endereço de memória desta informação é %d /n, e aí o operador de endereço que a gente aprendeu, e comercial Pedro, né? Façam isso para o André e para o Tomé e vamos ver o resultado. Se vocês fizeram tudo certo, então na telinha ali do DOS, uma vez vocês apertado para compilar o programa de vocês, vai ter essa resposta. A casa de Pedro é 1. O endereço de memória desta informação é tá? Esse número que vai aparecer ali na segunda linha depende de computador para computador, tá? Porque ele vai salvar num endereço de memória do computador que você estiver utilizando. Talvez não seja esse valor, que no meu caso é 2293620, esteja aparecendo para Pedro. Para você pode ser qualquer outro número, que é o número do endereço que está sendo utilizado do computador, ok? Então vamos adiante. Os operadores relacionais. O que seriam os operadores relacionais? Eles fazem uma relação entre duas variáveis, ou seja, ele vai comparar, por exemplo, se é maior ou igual, se é menor, se é igual, se é diferente, enfim, ele faz uma relação entre dois valores, entre duas informações, ok? Por exemplo, você põe uma pessoa de 1,5 m e uma pessoa de 2 metros e quer fazer perguntar para o programa, comparar qual que é a pessoa mais alta. Você digita lá, insere dois dados no computador, duas alturas, ele vai dizer quem é a pessoa maior. Um programa simples, ok? Então vamos testar esses operadores relacionais. Façam essas linhas de programa aí. De novo, abram um novo código fonte, digitem esse código aí, para a gente testar alguns operadores relacionais, tá? Bem simples, a gente vai fazer então duas variáveis, verdadeiro e falso, tá? Sendo que verdadeiro a gente vai dizer que o valor dele é 5 menor que 10, ponto e vírgula, e falso, 5 maior que 10, ok? Ponto e vírgula. E aí a gente coloca dentro do argumento da nossa função printf, tá? Ele vai falar ali no primeiro, verdadeiro %d pertence à variável verdadeiro. Logo abaixo,
false, porcentagem de, barra n, vírgula false, né, vai valer o resultado daquela equação que a gente determinou para a variável false, tá? Então, se vocês digitaram lá, fizeram um novo programa, um novo código-fonte no Dev6++, né, e apertaram um F9 para compilar, vocês vão ter essa telinha aí, né, que vai aparecer verdadeiro 1, falso 0. O que significa isso? Ele falou que o que ele fez? Depois que vocês compilaram, o programa verificou se aquela relação ali 5 é menor que 10, certo? É verdade. Então ele vai me dar responder como um valor 1, ok? 5 é maior que 10, é falso, então ele me responde 0, tá? Então não importa qual valor eu colocasse ali, a conta que eu fizesse para verdadeiro, para variável verdadeiro, para variável falso, né? A resposta, se fosse verdadeiro, ele mostraria 1, se fosse falso, ele mostraria 0. Por exemplo, se ao invés de fazer 5 menor que 10, se eu fizesse 10 menor que 100, me daria a mesma resposta, verdadeiro 1 e falso, né? 100 é maior que 10, certo? Então, verdadeiro 1, falso 0, tá? Então isso aí a gente está vendo bem basicamente, né? Bem simples, programa simples, que a princípio não agrega nenhum valor, mas depois quando a gente fizer programas mais complexos, esse tipo de comparação relacional vai ser bastante importante, ok? Vamos falar um pouquinho agora de incrementar e decrementar alguma variável, né? Então esse operador mais incrementa em uma unidade qualquer variável. E o operador menos, né, decrementa em uma unidade. Então, por exemplo, se eu criar uma variável x, né, e falar que x é igual a ela mesmo mais 1, equivale, né, eu fazer x mais, ou mais x, tá? O programa C entende qualquer dessas, né, formas de escrever. A incrementação ou a decrementação. E se eu escrever x é igual a x menos 1, é equivalente a falar x menos ou menos x, ok? Vamos entender fazendo um programinha então. Escrevam novamente lá, criem um novo código-fonte, né, e escrevam esse bloco de programa aí, tá? Então a gente vai declarar outra variável, x igual a 2, tá? Então a gente vai falar printf x vale %d, x, né? Ele vai substituir aquele %d pelo valor de x, que no caso será 2, tá? O segundo printf ali, ele vai fazer o incremento da variável x, ele vai fazer incrementar em uma unidade o valor 2, né? A gente espera que dê 3. O terceiro printf vai fazer o decremento da variável 2, né? E a gente espera que ele reduza em uma unidade, portanto que ele me mostre 1, ok? Então façam essa linha de programação, copiem certinho, né? Compile, né, aplicando o F9, tá? E se tudo deu certo, né, a gente vai ter essa telinha ali do DOS. Então a tela mostra aí pra gente, né, o resultado, né, onde x vale 2, o incremento de x é igual a 3, o decremento é igual a x menos 1, que vai ser igual a 2, e, né, então é o que a gente esperava dessas funções aí, desses operadores, tá? Então, basicamente, a gente pode ir adiante. Os operadores lógicos, que daí é um pouquinho mais, né, para quem nunca viu digital, enfim, não viu esses operadores lógicos, um pouquinho mais complicado, mas vamos falar agora, e mais para frente, quando a gente precisar desses operadores, né, a gente faz. Então, primeiro seria os dois e comerciais, né, que significa o lógico e, end, tá? As duas barras verticais significa ou, né? E o símbolo de exclamação, né, significa lógico não, né? O not. Então, o que significa cada uma? Vamos lá, se colocássemos dois argumentos, né? E1 e comercial, E2 resultaria verdadeiro se somente se E1 e E2 forem verdadeiros, né? Eu coloco duas condições, né? Você só pode ir no baile se você for de maior e for flamenguista. Então, seriam essas duas condições. Se você for de maior e vascaíno, você não pode ir no baile. Essas seriam as condições, tá? Bem simples a analogia, tá? Agora, se você usar a lógica ou, significa que qualquer uma das alternativas, né, se forem verdadeiras, né, vai resultar em 1. Se as duas forem falsas, aí não pode, tá? Então, e o lógico não mostra, né, se a sua condição ele vai resultar em 1 se for falso, e vai resultar em 0 se ela for verdadeira, ok? Então vamos
Vamos adiante. Vamos falar um pouco então de declarações de variáveis, tá? A gente já viu alguma coisa até agora, né? A gente já fez alguns programinhas anteriores e já declaramos algumas variáveis nesses programas, ok? Então, o que é uma variável? Não, uma variável é um espaço de memória, tá? Que pode conter, né, em tempos diferentes, valores diferentes, tá? Por exemplo, aqui nesse slide a gente mostra um semáforo, né? A gente poderia criar uma variável chamada cor, tá? A cor do sinaleiro vai mudar em tempos, por exemplo. Então ele vai ficar, nesse exemplo aqui, ele fica vermelho por 30 segundos. Daqui 30 segundos ele vai ficar verde, tá? Significa que a variável cor trocou o seu valor, né? Ficou de vermelho para verde. E depois para amarelo e vermelho novamente a cada, nesses ciclos de tempo de 30, de 5 e 30 segundos, né? Então, uma variável, o próprio nome diz, né? Ela varia com o tempo, tá? Quando a gente criar variáveis no C, né? A gente tem que se atentar às letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, a gente fez variável cor, né? Cor com letra minúscula, tá? Por exemplo, nosso exemplo aqui nesse próprio slide, eu escrevi depois cor com letra maiúscula. O programa C daria um erro, porque a gente declarou a variável cor com letra minúscula. E quando a gente fez, né, a programação, a gente escreveu cor com letra maiúscula. O programa C, quando você compilasse, ele daria esse erro, porque ele não identificaria a variável cor com letra maiúscula, pois foi declarada uma variável cor com letra minúscula. Ok? Tá? Quais são os tipos de variáveis, né, na linguagem C? Basicamente, o tipo de variável, ela vai informar a quantidade de memória em bytes que aquela informação vai ocupar e o modo como esse valor, essa informação será armazenada e interpretada, tá? Então, os 5 tipos básicos de variáveis são char, int, float, double e void, tá? Onde char são 8 bits ou 1 byte, int inteiro, 32 bytes ou 4 bytes, float 32 bits, 4 bytes, double 64 bits, 8 bytes e void é vazio, né? 0 bits, 0 bytes, tá? Nenhum valor, tá? E ali mostra a escala que ele vai. O char vai de uma escala negativa para uma positiva, a inteiro também negativa positiva. O float é uma escala também negativa positiva. O double da mesma forma, tá? A gente vê qual é o quanto de memória ele pode utilizar. A gente vai ver isso no decorrer do tempo quando utilizar cada tipo de variável, ok? Então vamos fazer um exemplo, né? Digite lá, abre o seu DevC++, né? Digite esse bloco de programa aí, tá? Vamos testar então o tipo de variável int, char, float, tá? E vamos verificar o que acontece no nosso programa, ok? Beleza, então se você digitou tudo certinho no DevC++, né, e compilou e não deu erro, tá? Então provavelmente você conseguiu essa telinha aí do tipo de variáveis, né? O tempo da eliminatória D da competição 6 foi 15.74. Então essa é a nossa resposta do nosso programa, tá? Então olhando o nosso bloco de programa, a gente declarou a variável evento como sendo uma variável do tipo inteira, corrida do tipo char ou character, tá? E tempo como uma variável do tipo float, né? E a gente determinou o valor de cada variável. Evento a gente falou que é 6. Corrida a gente falou que seria A aspas simples, T aspas simples, fecha, ponto e vírgula. O tempo a gente determinou que seria 15.74, né? Um ponto flutuante, não um valor inteiro, né? O evento foi um 6 inteiro. O tempo foi 15.74, tá? Então, a gente viu ali que a gente utilizou a função printf e nos valores de cada variável, evento, corrida e tempo, a gente colocou porcentagem D, porcentagem F e porcentagem C. Isso para cada variável, né? Depois que fechamos as aspas do printf, colocamos vírgula e dizemos para o programa qual que vai ser a ordem de cada variável a ser substituída naquele porcentagem C, porcentagem D e porcentagem F, tá? Então a corrida, como era um caractere, ficou porcentagem C. O evento, como era por um inteiro, né, ficou porcentagem D, de decimal, tá? E o float ficou porcentagem F. Então o nosso programa substituiu, né, aqueles valores ali pela variável correspondente, ok? Beleza, vamos falar um pouco da função scanf, né? Até agora a gente brincou bastante com a função printf, que nada mais é do que imprimir na tela o que a gente fez na programação. Só que um programa assim às vezes não serve para nada, né? É interessante a gente colocar dados, né,
o principal principal objetivo de um programa ele é processar dados, né? Se ele precisa processar dados, ele precisa de dados de entrada. E como que a gente faz isso no C, na linguagem C, né? A função scanf, né, tem essa função, né? Função de entrada e saída, tá? E ela está presente na biblioteca quando a gente inclui ela, stdio, né, .h, e ela é um complemento para a função printf, pois ela permite então ler os dados de entrada padrão, que é do PC, que é o teclado, tá? E sua sintaxe então é da por scanf, né, que é a própria função, e o argumento, a expressão de controle, que a gente vai ver daqui alguns exemplos, e as listas de argumento, tá? E fecha parênteses. Bem parecido com printf, como a gente declara, né, essa expressão, essa sintaxe, tá? E a gente vai ver alguns exemplos interessantes para entender como funciona então o scanf, tá? Então vamos fazer um exemplo bem fácil, né? Se lembra na lição anterior que a gente falou, quantos dias você esse programa vai mostrar quantos dias pelo menos você já viveu, tá? Pelo menos porque a gente está descontando os anos bissextos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai declarar então uma variável, três variáveis, né? Floats, anos, dias e horas, tá? E vamos pedir para o usuário então digitar, né, inserir os dados, que seria a idade dele em anos, ok? Então a gente vê aí na linha de programação, declaramos as variáveis tipo float, depois vem o printf, que vai ser só escrita, né, na tela do computador para o usuário entender o que o programa está necessitando. Então digite sua idade. Então quando o meu programa lê chegar nessa linha digite sua idade, ele vai parar e vai aguardar o usuário, né, inserir os dados. E essa inserção vai ser escaneada, vamos dizer assim, vai ser lida pelo programa pela função scanf. Então a partir daquele momento, qualquer coisa que o usuário digitar vai ser lida scanf, tá? E vai pertencer à variável anos, ok? Então, obviamente tem que ser numerais, números para o programa entender. Se ele digitar A, B, C ou letra, né, enfim, ele vai fazer, não vai dar uma conta certa, ele vai fazer qualquer conta ali, não vai dar certo, beleza? Então, supondo que o usuário digitou a idade dele em anos, vamos lá, 18 anos, ok? O que o meu programa vai fazer? Ele vai pegar esse 18, né, que pertence à variável anos, vai multiplicar por 365, que é quantos dias tem um ano, beleza? Esse valor ele vai, né, pegar e vai jogar numa outra conta pertencente a horas, que vai ser, né, o dias, que vai ser a multiplicação de 365 vezes ano, vezes o 24, que são quantas horas nós temos em um dia, ok? Então, feito esses cálculos, o meu programa vai gerar então as seguintes, né, três frases, né? Então você já viveu pelo menos % dias, né, que vai ser o cálculo de dias, tá? E depois você vai ver o %f horas, né? Ele vai dizer quantas horas pelo menos você já viveu, tá? E a última só para dar um parabéns para ele, ok? Então digitem isso no Dev C++, compilem, né, F9, né? E a resposta então que a gente vai ter aí, né, vai ser essa aí, né? Então a pessoa digitou 18 anos, o programa pegou esse 18, multiplicou por 365 e mostrou o resultado de 6.570 dias que essa pessoa pelo menos já viveu, tá? E 157.680 horas, tá? Então é um programa simples, né? O usuário colocou quantos anos ele tem e o programa me respondeu quantos dias e quantas horas essa pessoa já viveu. Isso tudo então a gente aplicou, né, a operação, né, a função scanf. Então, que vai ler os dados inseridos pelo usuário quando ele digitar alguma coisa no teclado, ok? Então, os principais códigos de formatação então para a função scanf estão listados abaixo, né? A gente colocou antes, já fez algumas coisas isso, né? Porcentagem C, porcentagem F, tá? Mas aqui está uma lista um pouco maior, tá? Do que pode ser feito com a função scanf, ok? Então, %C é caractere simples, %D é decimal com sinal, porcentagem I é inteiro decimal, né, hexadecimal octal, a gente vê mais para frente, %E, notação científica, %F, ponto flutuante em decimal, porcentagem G usa o E ou o F, o que for menor, tá? %O octal, porcentagem S, string de caracteres, porcentagem U, inteiro decimal sem sinal e porcentagem X, inteiro hexadecimal, ok? Isso aí a gente vai utilizando, né, conforme nossa complexidade dos nossos programas vai aumentando, ok? Então, espero que tenham entendido essa função scanf, tá? E aí a gente vai começar a aprimorar então mais os nossos programas, tá? Então, por hoje a gente alcançou os nossos objetivos, tá? Clique aí nesse próximo link para ir para a próxima aula e até mais, ok?